Desculpe, senhor Azevedo, mas não podemos permitir que uma simples garçonete entre na sua casa. Foi o que disseram a ele, diante de todos, no salão de um dos cafés mais antigos de Lisboa, mas o que ninguém imaginava é que, naquela tarde chuvosa, a mulher que todos desprezaram seria a única capaz de devolver vida, humanidade e esperança ao coração de um milionário cansado de viver. E tudo começou com um envelope branco e um café servido em silêncio. O Café Miradouro era um daqueles lugares que pareciam suspensos no tempo. As paredes cobertas de azulejos antigos refletiam a luz dourada das manhãs de Lisboa, e o cheiro de café recém-passado misturava-se ao som distante dos elétricos subindo as ladeiras. Era ali que Clara Duarte, 33 anos, trabalhava há quase uma década menos servindo cafés, escutando histórias e oferecendo sorrisos a quem raramente recebia um naquela sexta-feira chuvosa de fevereiro. O tilintar da campainha da porta não trouxe um cliente, mas a gerente Eduarda, segurando o envelope branco, Clara, precisamos conversar no escritório, disse ela, a voz fria como o metal de uma colher esquecida no balcão. Clara sabia, antes mesmo de entrar, já sabia. O café estava com dificuldades e boatos sobre cortes circulavam há semanas, mas ela nunca imaginou que seria uma das escolhidas. Cortes de pessoal, explicou Eduarda, evitando o olhar. Nada pessoal, apenas números. Clara respirou fundo. Números? Ah! Repetiu, a voz embargando. Eu tô aqui desde que o seu pai ainda dirigia este lugar. Treinei metade dos empregados que você tem agora. Nunca faltei, nunca reclamei. Eduarda suspirou, constrangida. Sinto muito, Clara. É decisão da administração. Tens até o fim do dia para entregar o avental. 7 anos de dedicação, 7 anos de madrugadas frias, de pés cansados, de noites em que voltava para casa apenas para encontrar a filha, Sofia, já dormindo no pequeno sofá da sala. Clara saiu do escritório com o envelope nas mãos trêmulas. As paredes do café pareciam mais estreitas, o ar mais pesado. A chuva engrossava lá fora, e cada gota que batia na vidraça soava como um aviso cruel. A vida dela estava prestes a mudar, mas havia ainda um cliente a atender, um homem de aparência distinta que viera ao café. Há poucos dias. Ele sentava-se sempre à mesma mesa, junto à janela, observando o tejo, como quem tentava decifrar um passado que se recusava a morrer. Mais um café, senhor? Perguntou Clara, a voz mais suave que o próprio vapor que subia da máquina. O homem ergueu o olhar. Tinha os cabelos grisalhos, o rosto sério, mas os olhos, de um azul profundo, guardavam uma gentileza inesperada. Sim, por favor, mas sente-se um instante. Está pálida. Clara sorriu, tentando disfarçar o tremor. Desculpe, senhor. Não posso sentar durante o expediente. Então sente-se como amiga, não como garçonete. Ela hesitou. Depois se permitiu, por um instante, deixou-se cair na cadeira oposta. Sou Miguel Azevedo, disse ele estendendo a mão. E você parece carregar o peso do mundo nos ombros. Clara sorriu, amarga. Talvez apenas o peso das contas atrasadas. Miguel riu levemente. Conheço bem essa sensação. Antes de me tornarem o senhor Azevedo, eu também fui apenas alguém tentando pagar o aluguel. Clara ergueu o olhar, surpresa. Aquele homem de fato tinha algo diferente, uma presença calma, quase reconfortante. Quando o relógio do café marcou 4 horas, Eduarda chamou Clara novamente. É o fim, Clara. Agradecemos os serviços. Clara tirou o avental, dobrando-o com cuidado menos como se fosse um pedaço da própria dignidade, e o depositou no balcão. Antes de sair, ouviu uma voz firme atrás dela. Desculpe, ouvi bem? Está a demitir esta mulher? Miguel se levantara. Sua bengala tocou o chão com força. A funcionária mais dedicada que já vi neste café, Eduarda, se irritou
Com todo respeito, senhor, esta é uma decisão interna. Peço que não se envolva interna, talvez, mas profundamente injusta, replicou ele. E injustiça é algo que me incomoda, especialmente quando posso fazer algo a respeito. Clara tentou intervir. Por favor, senhor Azevedo. Não, mas ele já havia guardado o cartão dela. Clara Duarte. Guardarei este nome. Tenho o pressentimento de que ainda nos encontraremos. Ela saiu na chuva, um envelope na mão, sem imaginar que aquele encontro fugaz, menos entre uma garçonete despedida e um milionário solitário, seria o primeiro passo para uma nova vida. A chuva não parava. Havia 2 dias em Lisboa. As nuvens pesadas cobriam o Tejo e os elétricos corriam pelas colinas como lembranças douradas do verão que já partira. Clara Duarte, agora desempregada, observava o céu cinzento da pequena varanda do seu apartamento em Graça, enquanto Sofia, sua filha, brincava com lápis de cor numa mesa improvisada. Vai chover o dia todo, mamãe? Perguntou Sofia, sem levantar os olhos do desenho. Vai, meu amor, mas a chuva lava-o que precisa ser recomeçado, respondeu Clara, tentando sorrir, mesmo com o coração pesado. Era domingo. O envelope branco ainda repousava sobre a mesa da cozinha, como um lembrete cruel do quanto a vida podia mudar em um piscar de olhos. Clara havia procurado anúncios, enviado currículos, mas os cafés e restaurantes de Lisboa andavam cheios de cortes e fechamentos. O dinheiro guardado mal daria para o aluguel do próximo mês. Bateu-se à porta. Clara franziu o senho. Não esperava ninguém. Quando abriu, lá estava Miguel Azevedo, de sobretudo cinzento e guarda-chuva fechado, o cabelo molhado pela garoa. Senhor Azevedo, ela disse, surpresa. Como? Como me encontrou? Lisboa é pequena e os cafés falam, respondeu ele com um meio sorriso. Posso entrar? Prometo não demorar. Clara hesitou por um instante, depois abriu a porta. Sofia olhou curiosa. Mamã, quem é este senhor? Um cliente do café. Querida, o senhor Azevedo. Miguel se abaixou um pouco, com gentileza. Olá, pequena artista. Que desenhas aí? Planetas, disse Sofia com entusiasmo. Quero ser astronauta. Miguel riu, e por um momento seu rosto cansado pareceu mais jovem. Quando eu era pequeno, também quis tocar as estrelas. Depois descobri que podia construí-los aqui na Terra, com as pessoas certas. Clara, ofereço. Lê uma chávena de café. Ele aceitou, olhando em volta menos a simplicidade do lugar. O cheiro de pão, os brinquedos espalhados, tudo aquilo parecia tão diferente dos salões luxuosos a que estava acostumado. Clara, começou ele, com o tom sereno de quem escolhe bem as palavras. Estive a pensar desde sexta-feira. Aquela demissão foi uma injustiça. E eu tenho uma proposta. Uma proposta? Ela perguntou, cautelosa. Sim, tenho uma casa em Alfama, antiga. Precisa de alguém que cuide dela. A minha saúde ainda não está completamente restabelecida desde o acidente do ano passado. Preciso de alguém que organize, prepare as refeições simples, mantenha as rotinas. Alguém de confiança. Clara balançou a cabeça. Mas eu sou apenas uma garçonete, senhor Azevedo. Não uma enfermeira. É exatamente por isso, disse ele, com um leve sorriso. Não quero alguém que me trate como paciente. Quero alguém que me trate como humano. Clara ficou em silêncio. Sofia observava. Atenta, a oferta parecia boa demais. E quanto ao pagamento? Perguntou enfim, com voz tímida. Será o dobro do que recebias no café. Moradia incluída, naturalmente na casa anexa. Sofia teria o seu próprio quarto. Clara engoliu em seco. Aquilo podia mudar tudo menos. Mas e se fosse apenas uma armadilha? Um capricho de rico? Por quê? Ela arriscou a tantas pessoas que fariam esse trabalho. Miguel pousou a chávena, porque vi em ti algo que falta ao mundo.
dignidade. Serviste café como quem oferece esperança. Não é o tipo de coisa que se compra. A sinceridade dele a desarmou. Preciso pensar, murmurou Clara. Claro, pensar é sempre bom. Mas aviso que parto amanhã cedo. Se decidires, envia-me uma mensagem. O número tá aqui. Ele deixou um cartão discreto sobre a mesa, inclinou-se para cumprimentar Sofia e foi embora, desaparecendo na chuva fina. Clara ficou ali, olhando o cartão, o nome impresso, Miguel Azevedo. Azevedo, Grupo Hotéis e Investimentos. Parecia pertencer a outro universo. Naquela noite, quase não dormiu. Pesava-lhe a incerteza. Aceitar poderia significar segurança, mas também dependência. Recusar significava voltar a contar moedas. Ao amanhecer, Sofia entrou no quarto da mãe, ainda de pijama, os cabelos em desalinho. Mamã, sonhei que a gente morava numa casa com jardim e tinha uma janela enorme onde dava para ver as estrelas. Clara a olhou. O destino, às vezes, fala pela boca das crianças. Poucas horas depois, ela estava diante do portão de ferro da propriedade de Miguel, em Alfama. Era uma casa grande, com fachada de azulejos azuis e uma figueira antiga no pátio. Um homem de uniforme abriu-lhe a porta. Dona Clara Duarte? Perguntou ele. O senhor Azevedo está à sua espera. Ela entrou. O interior era elegante, mas acolhedor. As janelas davam vista para o Tejo e havia o som distante das gaivotas. Miguel estava sentado numa poltrona, lendo o jornal. Quando a viu, levantou-se com um esforço visível, menos a perna direita ainda o incomodava. Fico feliz que tenha vindo, disse ele, sorrindo. Bem-vinda, Clara. Não vim por dinheiro, senhor Azevedo. Vim porque preciso acreditar que ainda há pessoas boas. Então estamos quites, respondeu ele, porque eu também precisava acreditar nisso. Nos dias que se seguiram, Clara e Sofia instalaram-se na pequena casa dos fundos. Tinha 2 quartos, paredes brancas e um terraço onde Sofia logo pendurou um móvel de papel com planetas. Miguel, por sua vez, retomou aos poucos suas caminhadas pelo pátio. Clara preparou-lhe o chá, ajustava-lhe o cachecol e aos poucos o silêncio entre eles foi se tornando companhia. Certa noite, ao ver Miguel olhando fixamente o rio, Clara perguntou: "O que procura tanto aí fora?" Ele sorriu, melancólico. "A parte de mim que deixei no passado. Às vezes, acho que o Tejo leva, embora mais do que devolve." Clara ficou ao lado dele, sem dizer nada. Às vezes, o melhor cuidado vem do silêncio. E naquela quietude, algo começou a florescer, não amor imediato, mas respeito, confiança, a sensação rara de que 2 almas cansadas haviam finalmente encontrado abrigo uma na outra. As semanas seguintes correram com a lentidão tranquila dos dias bem vividos. O sol voltara a brilhar sobre Lisboa e a casa de Miguel Azevedo começava a recuperar algo que há muito perdera, menos o som da vida. Clara Duarte cuidava do jardim, lavava as janelas e preparava jantares simples, mas saborosos. Enquanto Sofia, encantada com o novo lar, passava as tardes a desenhar planetas na varanda. "Sabes, mamã", dizia a menina certa tarde, "acho que o senhor Azevedo é como Saturno." Clara sorriu. Saturno. Saturno. Sim, parece frio e distante, mas se olhares bem, tem anéis de luz à volta dele. Clara olhou para Miguel, sentado à sombra da figueira com um livro no colo, e pensou que Sofia, com apenas 7 anos, tinha visto o que muitos adultos não veriam. Aquele homem não era apenas rico, era alguém partido, tentando voltar a ser inteiro. Com o passar dos dias, Miguel começou a confiar mais nela. Certa noite, enquanto Clara recolhia a mesa, ele pediu: "Sente um instante, por favor." Ela obedeceu. "Clara, sabes o que me aconteceu antes de te conhecer?" "Pouco, senhor Azevedo. Só o que comentou sobre o acidente." Ele assentiu. "Foi mais do que um acidente.
Foi um castigo. O olhar dele fixou-se no vazio. Há 2 anos, perdi a minha esposa, Helena. Ela morreu num acidente de carro. Enquanto discutíamos ao telefone, eu insistia que ela viesse ao jantar da empresa e ela só queria ficar em casa. Discutimos. Ela desligou. 10 minutos depois, recebi a chamada. A voz dele tremeu. Desde então, esta casa ficou vazia. Eu fiquei vazio. Clara apertou as mãos no colo, emocionada. Sinto muito. Não precisas sentir, mas de alguma forma, quando te vi naquele café, vi a Helena em ti. Ela também trabalhava até tarde, sempre cuidando dos outros, esquecendo-se de si mesma. O silêncio que se seguiu não era incômodo, era humano. Clara apenas respondeu. Às vezes, a vida envia pessoas para nos lembrar de que ainda há bondade no mundo. Miguel sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. Talvez sejas uma dessas pessoas. Na manhã seguinte, o som de um motor caro ecoou pelo pátio. Um homem de fato escuro desceu de um carro preto, os passos firmes, o olhar inquisitivo. Bom dia, tio, disse ele com um tom frio. Soube que contratou ajuda nova. Ricardo Acevedo, sobrinho de Miguel, olhou Clara de cima a baixo. Gar, Onet, que interessante. Agora a casa virou pensionato? Miguel franziu o senho. Clara é uma funcionária de confiança. Trata-me com mais respeito do que muitos que carregam o meu nome. Ricardo soltou o riso curto. Claro, tio. Imagino uma mulher jovem, desempregada, sozinha e de repente instala-se na casa de um milionário solitário. Que coincidência poética. Clara ficou pálida. Com licença, tentou retirar-se, mas Miguel ergueu a voz. Não vais a lado nenhum. Ricardo, não tolerarei insinuações na minha casa. Eu só estou preocupado com o senhor. A imprensa adoraria uma história dessas. Miguel levantou-se, apoiando-se na bengala. A imprensa já escreveu o suficiente sobre mim. E se queres proteger algo, protege a tua própria consciência. Ricardo mordeu o lábio, sem ousar responder. Volta quando quiseres falar como família, não como advogado da tua própria ganância, concluiu Miguel, quando ele se foi. Clara permaneceu imóvel, o rosto ainda tenso. Lamento, senhor Azevedo. Não queria causar problema. Não pedes desculpas por existir. Clara, o problema não és tu. É o mundo que não sabe reconhecer integridade. Quando a vê naquela noite, AUP, Heredossor Miguel foi até a casa de Clara e Sofia. Trazia um telescópio antigo. Era do meu pai. Está guardado há anos. Talvez a Sofia goste. A menina arregalou os olhos. Sério, posso mesmo usar? Podes, mas com uma condição. Ensine-me a olhar o céu. Como tu, Sofia pulou de alegria, e Clara, de canto, observava a cena com um nó na garganta. Aquele homem que antes parecia feito de mármore, agora ria menos, uma risada leve, humana. Dias depois começaram a surgir rumores entre os empregados da casa. Vozes sussurradas nos corredores, olhares enviesados. Ela deve estar a aproveitar-se dele, murmuravam. Ouvi dizer que o senhor Azevedo lhe paga uma fortuna. Clara fingia não ouvir, mas as palavras feriam. Uma tarde, ao entrar na cozinha, ouviu 2 empregadas cochicharem, uma garçonete a viver em Alfama. Só podia ter encanto. Clara colocou as mãos na bancada, respirou fundo e respondeu calmamente. Se encanto é cozinhar, limpar e cuidar, então sim, tenho encanto de sobra. As mulheres calaram-se, envergonhadas. Quando Miguel soube do ocorrido, ficou furioso. Quer saber? A partir de amanhã, o staff inteiro entra em revisão. Quem não respeitar quem trabalha com honestidade, não fica nesta casa. Não precisa fazer isso, senhor Azevedo. Preciso, Clara. Já deixei a injustiça vencer uma vez. Não deixarei de novo. Naquela noite, Miguel sente-se
ao piano da sala principal, menos algo que não fazia, desde que Helena morrera menos, e tocou uma melodia suave. Clara, ouvindo da cozinha, reconheceu a tristeza nas notas, mas também algo novo. Esperança. Ela aproximou-se devagar, sentando-se no sofá ao lado. É bonito, disse em voz baixa. Helena adorava essa música, respondeu ele, mas acho que hoje ela me perdoaria por tocá-la, por outra razão. Qual razão? Por sentir-me vivo novamente. Clara sorriu, então toque mais. A vida precisa de música. E ele tocou. O som do piano misturou-se ao rumor distante do Tejo. E naquele instante, a solidão que habitava a casa pareceu, por fim, começar a ir embora. As manhãs de Lisboa voltaram a ser douradas, mas dentro da casa de Miguel Azevedo o clima tornara-se tenso. Desde a visita de Ricardo, algo pairava no ar, uma desconfiança sutil, quase invisível, mas suficientemente forte para se fazer sentir em cada olhar e murmúrio. Clara continuava fiel às suas tarefas, preparando o chá de ervas, organizando os remédios de Miguel e cuidando da casa com uma delicadeza que parecia arte. Mas nos corredores, os empregados sussurravam. Ouvi dizer que ela está a controlar as contas bancárias dele, diziam. Que exagero! Respondia outro, mas o sobrinho comentou que o tio anda a fazer doações estranhas. A notícia espalucei com a rapidez dos boatos que alimentam o orgulho ferido. Naquela tarde, Miguel sentiu-se fraco. O outono chegara e com ele uma tosse persistente. Clara insistiu para que o médico fosse chamado. É apenas o frio. Tentou desvalorizar Miguel. É orgulho, senhor Azevedo, respondeu ela, firme. E orgulho não cura ninguém. Ele acabou por sorrir. Está bem, enfermeira teimosa. O médico confirmou uma pneumonia leve e recomendou repouso absoluto. Clara não saiu do lado dele durante dias. Dormia numa poltrona ao pé da cama. Verificava a febre, trocava as compressas. Lia-lhe em voz baixa quando ele acordava. Certa madrugada, ele abriu os olhos e a viu ali, debruçada, exausta, mas atenta. Clara! Descanse, senhor Azevedo. Não me chames de senhor. Chama-me Miguel. Já me salvaste a vida mais de uma vez. Acho que mereço um pouco de humanidade. Ela sorriu e pela primeira vez disse com naturalidade. Está bem, Miguel. Mas enquanto a vida voltava lentamente ao corpo dele, uma sombra crescia do lado de fora. Ricardo, alimentado por inveja e desdém, decidiu agir. Reuniu-se com um jornalista conhecido e plantou a semente do escândalo. Milionário idoso entrega fortuna a ex-garçonete. A manchete saiu 2 dias depois. O telefone da casa não parava de tocar e fotógrafos começaram a rondar o portão de ferro. Miguel, ao saber, ficou lívido. Malditos abutres! Como ousam? Eles não vão acreditar. Na verdade, disse Clara, aflita, vão dizer que me aproveitei de si, então deixaremos que o tempo prove o contrário. Mas o tempo não foi piedoso. Em poucos dias, Clara foi chamada à polícia para depor, pois Ricardo, em ato extremo, pediram uma investigação sobre abuso de confiança no interrogatório. A voz dela manteve-se calma, mesmo quando as perguntas eram cruéis. Recebeu presentes do senhor Azevedo? Sim, um telescópio para minha filha e uma casa para trabalharmos juntos. E considera isso apropriado? Apropriado? Considero justo. Trabalhei por cada segundo de confiança que ele me deu. Quando saiu da delegacia, havia repórteres à porta. Um deles perguntou em tom de provocação: é verdade que a senhora planeja casar-se com o milionário? Clara respirou fundo e respondeu com serenidade: é verdade que continua a acreditar na bondade. Mesmo quando o mundo tenta destruí-la, as palavras dela espalharam-se pelas redes sociais, enquanto uns
zombavam. Outros se comoveram com a dignidade daquela mulher simples que não se deixava abater durante esse tempo. Miguel, ainda convalescente, pediu à sua advogada que convocasse uma reunião. Quando Ricardo apareceu, arrogante como sempre, foi recebido por um silêncio pesado. Ricardo, disse Miguel, a voz baixa, mas firme. Sabes qual é o verdadeiro motivo da tua raiva? Não é o dinheiro, é o facto de nunca teres aprendido o que ele não pode comprar. Tio, eu só quero protegê-lo. De quê? Da gratidão ou da humanidade? Miguel entregou-lhe um envelope. Esta é a minha decisão. Estás excluído do conselho da empresa. A partir de hoje, não representas o meu nome em nada. Ricardo empalideceu. Isto é uma loucura. Aquela mulher enfeitiçou o senhor. Não, Ricardo, ela apenas me lembrou o que é viver. E isso, meu caro, é o oposto de feitiço. É milagre. Quando Ricardo saiu, batendo a porta, Miguel voltou-se para a advogada. Quero garantir que Clara e a filha tenham segurança, aconteça o que acontecer. Nos dias seguintes, o escândalo começou a esfriar. O médico que acompanhava a Miguel deu entrevistas, confirmando a legitimidade do trabalho de Clara. Os vizinhos, ao verem a dedicação dela, começaram a defendê-la. E pouco a pouco a narrativa mudou de garçonete interesseira para mulher de coragem. Certa noite, Alpe heredou Sol Miguel, chamou-a ao terraço. Lisboa mais bonita quando se tem paz, não achas? Clara sorriu, cansada e difícil de encontrar, mas às vezes a paz chega disfarçada de tempestade. Se não tivesses perdido o emprego naquele dia, eu nunca o teria conhecido, completou ela. Miguel assentiu. E eu nunca teria reencontrado a vida. Sofia apareceu com o telescópio. Mamã, vovô Miguel, vem ver, dá para ver Júpiter. Clara riu, vovô Miguel? Miguel corou, mas deixou escapar uma gargalhada. Acho que acabei de ganhar uma neta e ali, sob o céu de Lisboa, uma nova família, não de sangue, mas de escolha menos se formava. Semanas depois, Clara recebeu uma carta registrada do tribunal. A investigação fora arquivada. Nenhuma evidência de crime, nenhuma má conduta, apenas honestidade comprovada. Ela respirou fundo, lágrimas nos olhos. Miguel, ao vê-la chorar, disse: O que foi, minha querida? É liberdade, Miguel? Acho que me esqueci de como ela soa. Ele estendeu a mão segurando a dela, então ouve bem menos. É o som do tejo lá fora e do coração que volta a acreditar. Naquele momento, Clara percebeu que a vida, apesar de tantas quedas, sempre arranjava uma forma de recomeçar. O inverno terminava devagar em Lisboa. O frio começava a ceder e o sol, mais tímido, entrava pelas janelas do casarão em Alfama. Clara Duarte regava as flores do pátio quando ouviu a risada de Sofia, que vinha da sala. Era uma risada livre, cristalina, menos o som da infância recuperada. Na poltrona, com um cobertor sobre as pernas, Miguel Azevedo observava a menina brincar com um modelo de sistema solar. O rosto dele, antes marcado pela rigidez e melancolia, agora parecia mais leve, mais humano. Sabes, Sofia, dizia ele, quando era pequeno eu achava que as estrelas só existiam para serem olhadas. Hoje percebo que também servem para nos lembrar de que sempre há luz, mesmo quando tudo parece escuro. Clara aproximou-se, sorrindo. Está a dar-lhe lições de filosofia, Sr. Azevedo? Não. Estou a devolver-lhe a esperança que ela me deu. Miguel estava quase completamente recuperado da pneumonia, mas algo nele havia mudado. Uma serenidade nova, uma paz que não vinha dos remédios, mas do afeto. Certa tarde, chamou Clara ao seu escritório. Sobre a mesa havia uma pilha de documentos e uma pasta de couro. Clara, quero que vejas isto. Ela se aproximou, curiosa. Estou a criar uma fundação, menos a Fundação Helena Azevedo, em memória
da minha esposa. O objetivo é apoiar mulheres em dificuldades, mães solteiras, trabalhadoras, estudantes que desistiram por falta de oportunidade. Quero dar-lhes o que o destino quase te tirou, uma segunda chance. Clara ficou sem palavras. Miguel, isso é maravilhoso e quero que sejas a diretora. Ela recuou um passo, atônita. Eu não tenho formação para isso. Tens o que mais importa, respondeu ele. Firme, coração, empatia, experiência real. E eu providenciarei tudo o que precisares. Uma equipa, formação, apoio jurídico, só não posso providenciar a alma menos. E essa tu já tens. Clara levou a mão à boca, emocionada. Miguel, não sei o que dizer. Diz apenas sim. Ela sorriu entre lágrimas. Sim. Meses se passaram. O antigo edifício de pedra branca no Chiado foi restaurado para abrigar a sede da fundação. As paredes foram pintadas de tons suaves e na entrada lá eu sei, Fundação Helena Azevedo, porque toda a vida merece um recomeço. No dia da inauguração, jornalistas, voluntários e famílias reuniram-se no pátio iluminado. Miguel, de terno claro, caminhava com a bengala ao lado de Clara e Sofia. Prometeste que não ia chorar, sussurrou ele. Não estou a chorar, mentiu ela, com os olhos marejados. Quando chegou sua vez de falar, Clara subiu ao pequeno palco improvisado e respirou fundo. Há 1 ano, eu era apenas uma garçonete num café. Servia cafés e esperanças disfarçadas em sorrisos. Fui despedida sem aviso e achei que tudo estava acabado. Mas às vezes, a vida esconde os começos dentro dos fins. A plateia silenciou. Conheci o senhor Azevedo. Num dia de chuva, eu pensava que estava a perder tudo, e ele mostrou-me que o valor de uma pessoa não está no cargo que ocupa, mas na bondade que oferece. Hoje, esta fundação existe para multiplicar o que recebi: oportunidade, confiança e amor. Miguel aplaudiu de pé, o rosto iluminado pelo orgulho. Sofia correu até a mãe e a abraçou. Mamã, foste incrível! A partir daquele dia, a fundação cresceu rapidamente. Ofereceu bolsas de estudo, financiou creches comunitárias e ajudou dezenas de mulheres a encontrar novos caminhos. Clara tornou-se uma figura respeitada, procurada por jornalistas e universidades. Mas, para ela, nada superava os fins de tarde no pátio de Alfama, onde ainda tomava chá com Miguel e observava Sofia brincar. Certa noite, enquanto olhavam o céu, Miguel disse baixinho: Sabes, Clara, a Helena adoraria ver isto. Tu transformaste a dor em propósito. Deste sentido ao que me restava. Não fui eu, Miguel. Foi o Senhor que acreditou? Não me chame Senhor, por favor. Já me deste muito mais do que um título. O silêncio entre eles era cheio de significado, não era amor romântico, mas algo mais raro, afeição profunda, respeito, gratidão. Alguns meses depois, numa manhã de primavera, Miguel chamou Sofia ao jardim. Preciso pedir-te um favor muito sério, disse, com o tom grave de quem conta um segredo. Qual, vovô Miguel? Promete-me que nunca deixarás de olhar as estrelas. Mesmo quando os adultos te disserem que tens de ser prática, lembra-te, quem olha o céu aprende a sonhar. Sofia assentiu, abraçando. Prometo. O tempo passou. 3 anos depois, a fundação já atuava em todo o país. Clara, agora com mais confiança, discursava em conferências sobre empatia e justiça social. Miguel, aos 70, ainda participava das decisões, mas preferia os dias tranquilos no jardim, cercado de livros e das risadas de Sofia, que agora estudava ciências e dizia querer ser engenheira aeroespacial. Numa dessas tardes, ele chamou Clara e lhe entregou uma carta. É meu testamento, disse com calma. Não te assustes, não é despedida menos. É apenas organização. A casa em Alfama ficará para a fundação. A casa dos fundos para ti e para Sofia. E há um fundo especial para os estudos dela. Clara tentou falar, mas ele interrompeu. Não chores.
Isto não é caridade. É gratis, ou recebeste-me quando eu já não acreditava em nada. E isso, minha querida, não tem preço. Ela segurou-lhe a mão. Miguel, o Senhor mudou as nossas vidas e vocês mudaram a minha. Naquela noite, os três, Miguel, Clara e Sofia, menos subiram ao terraço. O céu estava limpo e Lisboa brilhava como um mar de luzes. Sofia apontou o telescópio e exclamou: olhem, é a estrela Sírio. Miguel riu, olhando para o alto, a mais brilhante do céu. Sabes o que ela me lembra, Sofia? Ocul, que há pessoas que mesmo quando se vão, continuam a iluminar o caminho dos outros. Clara pousou a cabeça no ombro dele. Helena estaria orgulhosa, talvez, murmurou ele. Mas eu sei que eu estou. O vento trouxe o cheiro do tejo, misturado ao som distante dos elétricos. Clara fechou os olhos por um instante e pensou em tudo que vivera. A demissão, o medo, a fé, o recomeço. A vida, afinal, sempre encontrava um modo de recompensar os que amavam com coragem. Quando abriu os olhos, viu Sofia rindo sob as estrelas e Miguel sorrindo sereno. E percebeu que, ali, no coração de Lisboa, entre o passado e o futuro, ela tinha finalmente encontrado o que sempre buscara, um lar, não feito de paredes, mas de almas que escolheram amar.